Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor, bom dia! Bom dia, estamos chegando e hoje nós começamos um novo projeto aqui. Na verdade, não se trata apenas de um projeto, mas se trata de um encargo de Deus no nosso coração. Temos, como igreja nesse tempo, entendido a importância de nós termos cuidados, nós caminharmos juntos, sermos treinados, ensinados, discipulados, e tem sido poderoso demais que nós temos vivido esse tempo como igreja. Inclusive, é até de suma importância que nós cultivemos isso, né? Que nós preservemos esse fluir, essa presença, essa manifestação de Deus sobre nós. E não tem outra forma de nós fazermos isso se nós não estivermos juntos. A palavra vai dizer que o sacerdote ele era responsável de manter o fogo aceso o tempo todo, o fogo do sacrifício, o fogo do altar. E esse fogo ele era mantido aceso através da manutenção diária. Então todos os dias o sacerdote tinha que tirar as cinzas da lenha do dia anterior que havia queimado, tirar, limpar e pôr novas lenhas. Então é uma manutenção diária. E é por isso que hoje nós começamos esse projeto, essa fase, onde nós estaremos aqui durante um período ministrando a palavra do Senhor, orando com você, para que você venha manter acesa essa chama na sua vida, que você possa manter a fé posicionado debaixo da graça e do favor do Senhor. Bom, hoje nós começamos essa jornada e eu quero ler a palavra para você, mas quero incentivar você a compartilhar esse link. Não sei se você vai achar alguém acordado essa hora, mas vai ficar aberto, vai ficar salvo aqui, vai ficar disponível a live, então a pessoa pode assistir depois. Então eu quero te pedir, em primeiro lugar, para você dar o like aqui no vídeo. Seu like é muito importante, aperta o like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Tudo isso é importante e é relevante para nós, para que o algoritmo do YouTube entenda que o que nós estamos fazendo aqui é algo importante, e nós estamos fazendo algo importante, né? Falando da palavra, trazendo a mensagem da fé, da graça, do reino. Então, o algoritmo entrega isso para mais pessoas e mais pessoas são abençoadas. E também você pode fazer isso agora, pegando o link e compartilhando. Manda para alguém que você conhece, manda para alguém que precisa ser acionado na fé. Hoje nós vamos falar de fé. Então, faça a sua parte, vai fazendo aí, enquanto eu vou enrolando aqui para você voltar e a gente continuar. Pega o link, tá aqui embaixo aqui, a setinha, e compartilha aí. Café aqui. Compartilhou? Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 1 e nós vamos alternar aqui nossa jornada. Um dia nós vamos ler Romanos e no outro nós vamos ler o livro de Efésios. Então hoje nós vamos ler Romanos 1, amanhã nós leremos Efésios 1, aí na terça-feira Romanos 2, na quarta Efésios 2, e assim a gente vai caminhando, alternando esses dois livros, ok? Aí o livro de Efésios é um livro menor, acabando o livro de Efésios a gente vai para outro, e aí terminando Romanos a gente vai para outro também, tá bom? Romanos capítulo 1, eu quero ler com você o versículo 16. Romanos 1,16, a Bíblia diz o seguinte: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé.
Romanos é um livro extraordinário. Um livro que vai falar para nós sobre fé. E não é uma fé tipo a fé que as pessoas acham que tem. Fé não é pensamento positivo. Tem um vídeo no canal aqui, onde eu falo sobre isso. Fé não é pensamento positivo. Fé não é acreditar em Deus. A fé, ela tem um fundamento. A fé tem uma base. E que base é essa? Cristo. Olha o que o texto diz. Não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. E quais são essas boas notícias? Cristo Jesus. Quando os anjos aparecem no nascimento de Jesus, eles dizem assim, lhes trago boas notícias. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, o Cristo. As boas notícias, o Evangelho, fala a respeito de Cristo sendo enviado para salvar a humanidade. O Evangelho de Jesus é sobre salvação. E a palavra salvação não significa livrar alguém do inferno, como é cogitado e como é estabelecido hoje. A palavra salvação, na sua raiz, significa restauração completa. Então ela fala sobre saúde, sobre prosperidade, sobre paz interior, sobre uma restauração completa do homem. O Evangelho é sobre a restauração completa do homem, por meio ou alcançado através de Cristo. Então, nós somos salvos e dentro de salvação, prosperidade, saúde, cura, paz interior, tudo isso, nós somos salvos por meio de Cristo. Não é por causa de nossa boa conduta, não é por causa de bom comportamento, não é por causa de obediência, é por causa de Cristo. E nós acessamos isso pela fé. Isso aqui é importante você. Hoje, o Evangelho, ele se tornou uma mensagem de boa conduta, não? Porque você tem que se comportar bem, porque você não pode fazer o mal, você tem que amar as pessoas, e você tem que ser legal, e faz parte do Evangelho, faz parte. É o fruto do Espírito, ok, maravilha, mas o Evangelho é para salvação, não é para boa conduta. O que adianta nós pregarmos boa conduta, bom comportamento, se a pessoa ela está escrava na lei, se ela está escrava do diabo, se ela não tem uma identidade em Cristo? Qual que é a relevância do bom comportamento se a pessoa vai para o inferno? Percebe isso ou não? O texto diz que o Evangelho de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Perceba que o requisito para ser salvo é fé. Jesus diz em Marcos, capítulo 16, quem crer e for batizado será salvo. E o que é salvo? Salvação fala de vida eterna, fala de prosperidade, fala de saúde, fala de restauração. Então, quem crer e for batizado será restaurado por completo, por causa de Cristo, por meio da fé. Isso é a graça de Deus. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da graça de Deus em salvar, restaurar o homem, colocá-lo de volta ao seu propósito original. O homem não foi criado para ser salvo. A salvação, ela é necessária porque o homem perdeu
a sua rota, o homem saiu da rota. Então ele precisa ser colocado de volta no seu lugar de origem para que ele cumpra o propósito dele. Jesus foi enviado para nos levar de volta para esse lugar, para o lugar de propósito, de identidade, o lugar de conexão com Deus. O fim das coisas não é ser salvo, salvação é o começo. Tem muita gente que está dentro da igreja hoje e não tem convicção de salvação. Meu Deus! Como que pode um negócio desse? A salvação fala de restauração. E eu sei que a nossa mente ela buga porque nós estamos acostumados com o mérito. A meritocracia no mundo dos negócios, no business, é importante. Mas lá, dentro da igreja, no corpo de Cristo, na nossa relação com Deus, nós não temos mérito. Você fala assim, não, mas eu obedeço. Eu faço tudo o que Ele me pede. Eu cumpro todos os mandamentos. É mentira. São 613 mandamentos. Se você cumpriu 613 mandamentos, você é Jesus. Porque a Bíblia diz que só Ele cumpriu toda a lei. Não tem ninguém. Não tem ninguém que cumpra os 613 mandamentos. Se eu não cumpro os 613 mandamentos, eu não sou digno de obediência, porque eu não obedeci por completo. Você entende isso? Então, se eu não obedeço por completo, como que Deus vai me abençoar? Pela fé. O Evangelho de Cristo Jesus não é sobre mérito, mas é sobre a graça de Deus. É sobre Deus salvar, restaurar, trazer o homem de volta para o propósito original, para a identidade original, trazer o homem de volta para casa e dar a ele de novo o direito de governar, de desfrutar, de multiplicar, de viver o propósito de Deus. Claro que tem várias coisas que precisamos aprender e amadurecer nesse processo, mas salvação é isso. Salvação é isso. E isso acontece pela fé. O justo viverá pela fé. E é interessante que ele fala aqui, né? Deixa eu abrir aqui para a gente ler. Ele diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, a gente confunde justiça com juízo, né? Justiça fala de Deus favorecendo a humanidade. E juízo fala de Deus condenando o pecado. Preste atenção. Justiça é favor. Juízo é condenação. Então Deus faz justiça quando Ele olha para nós e Ele vê que nós não somos culpados do pecado que carregamos. Somos culpados pelos pecados que praticamos. Mas o pecado que carregamos, a natureza do pecado, não começou em nós. Começou em Adão. Então a justiça de Deus Ele precisa equalizar o negócio. Nós estamos sofrendo por algo que nós herdamos e não que praticamos. Claro que pecamos, erramos e tudo mais, mas não começou em nós. Então a justiça de Deus se manifesta no seguinte. Nós vamos ler posteriormente o capítulo 5 de Romanos. A justiça de Deus Deus pega Cristo para trazer a nós a equalização do negócio. Um pecou, todos pecaram. Um obedeceu, todos assim, né? Todos os que estão em Cristo foram justificados. Adão pecou e toda a humanidade foi condenada. Cristo obedeceu e os que estão em Cristo, os que creem em Cristo, os que têm uma nova vida em Cristo, são justificados pela fé.
pela fé, não pelas nossas obras. E é interessante que ele fala, né? Essa justiça, né? Deus, tal. Essa justiça do início ao fim é pela fé. Da caminhada cristã até o final de sua vida, viva pela fé. Tem gente que fala assim, olha, a graça é para você vir, mas agora que você veio, tome lei. Do início ao fim, fé. A mesma fé que você tem para aceitar Jesus e crer que Ele te salvou, é a mesma fé que você tem que crer que Ele vai te abençoar, que Ele vai te prosperar, que Ele vai trazer cura, que Ele vai trazer saúde, que Ele vai trazer restauração, que Ele vai ouvir suas orações, do início ao fim, fé. Do início ao fim, fé. É isso que vai fazer de nós sermos uma igreja vibrante, uma igreja genuína, saudável e que vai de fato viver um avivamento nesse tempo, pela fé. Que você tenha clareza disso. Que você pegue esta palavra e traga ela para você. O justo, quem é o justo? O que está em Cristo, o que foi justificado. O condenado que foi absolvido. Somos nós, em Cristo. Somos condenados, somos culpados de nossos pecados, de nossas ações, de nossas falhas, de não cumprirmos a lei, mas tudo isso não começa em nós, começa em Adão. Por isso Deus faz justiça, enviando Jesus para pagar o preço pelo pecado de Adão e nos justificar pela sua obediência. E nós acessamos isso pela fé. E esse pacote de salvação vem tudo. Romanos 8, nós vamos ler também. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou, como ele não vai nos dar as demais coisas? Todas as coisas. Isso é poderoso demais. Pela fé. Vamos orar? Vamos orar para que o Senhor aumente a nossa fé. Para que o nosso nível de fé cresça. E nós possamos, de fato, experimentar do poder de Deus através do Evangelho. O poder de Deus para a salvação, cura, resgate, prosperidade, bênção, saúde emocional, restauração completa de todo aquele que crê. Você crê? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelo primeiro dia dessa semana. E nós começamos o nosso primeiro momento desse dia entregando ao Senhor nossa vida, oração, abrindo, Senhor, a nossa mente para receber a palavra. É verdade, Senhor, que há tantas coisas em nós, na nossa mente, que precisam ser mudadas, ressignificadas. E sem a exposição à Tua palavra, isso não será possível. Por isso, Senhor, nos ajude. Edifica, Senhor, nossa fé, a base certa. Nós não vivemos por méritos, nós não vivemos pela lei, não vivemos por nada disso, vivemos pela fé, crendo na obra consumada de Cristo Jesus. A justiça foi satisfeita em Cristo. Nenhuma condenação está sobre nós. Senhor, fortalece a nossa fé. Fé, não fé na fé, não fé positiva, mas fé na nossa identidade em Cristo. Fé de que está consumado. E que nós temos a oportunidade de vivermos o propósito, o projeto original do Senhor para nós. De crescimento, multiplicação, saúde. Senhor,
Eu oro por essa revelação na vida dos teus filhos. Que nós possamos, como igreja, viver pela fé, crescer pela fé, avançar pela fé e jamais retroceder. No nome de Jesus, eu oro e eu declaro a bênção do Senhor se manifestando sobre cada um dos teus filhos e que eles avancem um nível de fé, eles aumentem o nível de fé deles. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a respeito das boas novas do Evangelho de Cristo. E nesta manhã, Cristo seja revelado e a fé dos teus filhos seja aumentada. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe. Hoje nós estaremos ao vivo às 20 horas pelo horário de Brasília, às 19 horas aqui no horário local. Se você é da cidade de Rondonópolis ou da região aqui próxima e pode estar presencialmente conosco, esteja conosco hoje para você receber uma palavra. Cara, online é bom, top demais, mas presencialmente é outro nível. Então, se você pode, esteja conosco hoje às 19 horas, horário local. Se você está em outra cidade, em outro estado, não pode estar aqui, assista online às 20 horas pelo horário de Brasília. Vai ser loucura demais, tá bom? Deus te abençoe e viva um domingo abençoado. A todas as mamães, um feliz Dia das Mães, que vocês possam desfrutar desse dia com os filhos, com a família de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe e até logo mais à noite, seja presencialmente ou seja aqui no nosso canal no YouTube. Deus te abençoe e até mais. Amanhã estamos de volta às 5h15 da manhã com o nosso... Amanhã nós vamos para Efésios, é top demais. Deus te abençoe.